Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, a partir de 1 hora, a gente repassa aqui os principais indicadores dos mercados de commodities agrícolas e também dos mercados financeiros. Mercados nacionais, mercados internacionais, mercado de commodities físicas e também nos mercados futuros. Tudo para posicionar o nosso amigo produtor aqui em todo o país, aqui sobre oportunidades de negócio no que resta ainda do dia em curso. E é o que acontece nessa quinta-feira cheia de boas notícias aqui, depois de uma semana bastante agitada, aliás, 2 semanas bastante agitadas nos mercados internacionais, preocupações muito grandes com a China. E a China hoje é exatamente o contrário, um fator de calmaria nos mercados internacionais e também nos nossos mercados internos. A Bolsa de Xangai finalmente respondeu às medidas de estímulo à economia adotadas pelo governo chinês, injeção de dinheiro novo, onde foram mais 21,8 bilhões de dólares no mercado, depois de 23,4 bilhões do dia anterior, ou seja, mais de 45 bilhões de dólares irrigando a economia chinesa, que estava precisando muito disso, economia bastante combalida, retrocedendo, desacelerando. Também medidas fiscais lá com corte de impostos adotadas ontem. Finalmente, a Bolsa reagiu depois de 3 dias de quedas. Hoje subiu, já fechou 5,4%, ou seja, uma reação bastante boa na Bolsa de Xangai. Isso deu um certo alívio para as demais bolsas internacionais. E ainda com o reforço de outra novidade boa aqui, esta vinda dos Estados Unidos. Saiu o PIB americano do segundo trimestre e surpreendeu positivamente. Alta de 3,7%. Que novidade boa, ver o Brasil aqui recuando mais de 2%, essa expectativa para esse ano. Estados Unidos, felizmente, isso vai nos ajudar também, com alta forte do PIB no segundo trimestre, 3,7% analisados, surpreendeu o mercado que esperava no máximo 2,3%. Portanto, notícia boa, e isso também reforçou o sentimento mais positivo dos investidores, todas as bolsas internacionais operando em alta em função dessas 2 boas novidades. Aqui no Brasil não tem uma novidade muito boa, que é o governo ameaçando com a volta da CPMF, ou seja, em vez de cortar custo, quer aumentar imposto. Isso, claro, não é bom para a economia, é um indicador negativo para a economia. Mesmo assim, por enquanto, pelo menos, os nossos mercados aqui refletindo as condições externas, que são bastante positivas, conforme eu citei. Bovespa com alta forte de 3,1% a 47.448 mil pontos. O dólar caindo, claro que o dólar, quando as notícias são boas, o dólar recua. Ele só sobe quando as notícias são ruins ou os indicadores projetados para frente são ruins também. Dólar em queda agora 1,3%, uma queda bastante acentuada, a R$ 3,55. 55 centavos, 1,2%, 1,3%, dependendo do tipo de arredondamento. Portanto, notícia boa. O dólar index lá fora com leve alta aqui, refletindo uma expectativa que talvez o Banco Central americano, com esses indicadores positivos da economia americana, esse PIB acima da expectativa, talvez reconsidere e possa antecipar a alta dos juros americanos, que estão, desde 2008, praticamente zerados, entre 0% e 0,25%. Petróleo reagindo muito bem a essa novidade aqui, especialmente da China, alta forte de 7% no início da tarde aqui. Petróleo realmente com uma reação muito boa, depois de ter caído nos últimos dias abaixo dos $40 o barril, agora a 41,31, refletindo essa alta boa, e vamos ver se permanece aqui por mais um tempo. O mercado não fechou ainda, estamos em pleno andamento dos mercados futuros e das bolsas de valores também, com essa reação, portanto, positiva. Bom, vamos ver alguns indicadores dos mercados agrícolas aqui para a gente começar a nossa conversa mais específica aqui dessa quinta-feira. Porto Paranaguá com alta, R$ 79,00 por saca de 60 quilos no caso da soja. Vamos ver o milho aqui. Milho em Paranaguá também estável, R$ 31,50, deu uma subidinha ontem. E hoje nós temos aqui um indicador bastante positivo, que é o aumento dos preços nas bolsas internacionais de commodities, refletindo também essa mesma situação, especialmente essa questão da China. Então aqui, rapidamente, soja com alta de 1,8% em Chicago, milho 1,1%, trigo 0,4%, algodão em Nova York também reagindo, algodão que sofreu muito com essa questão da China aqui, que é a maior importadora mundial de algodão. Café com forte alta de 2,2%, também refletindo redução nas estimativas da safra brasileira. Açúcar, alta muito expressiva, 4,3%. Suco de laranja também subindo, 2,3%. Cacau, 0,3%.
Aqui no nosso mercado interno, uma exceção aqui é o boi na BMF, que está com leve queda de 0,1%. Mas as reações dos mercados internacionais, como se vê, tanto no mercado financeiro como nos de commodities agrícolas, muito positiva depois dessas novidades vindas lá da China, que se espera que continue. Mas eu vou agora lá para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, conversar com Edmilson Antônio de Souza, que é sócio-diretor da Seagro Corretora e que está na linha para falar com a gente por telefone. Opa, parece que caiu a linha bem na hora que ele ia entrar. Mas o Edmilson vai nos contar aqui sobre como é que está a comercialização de soja e milho no estado gaúcho, que é o terceiro maior produtor de soja, o primeiro produtor nacional de milho de primeira safra, é o quinto ou sexto no geral, em casos de milho, e também um grande produtor de trigo, que também está em fase agora de safra finalizando aqui o seu ciclo, e daqui a pouco também começa a comercialização do trigo. Está na linha já? Estamos aguardando. Bom, então vamos em frente aqui com os nossos indicadores. Ah, está na linha? Voltou? Ok. Bom, fala agora com o Edmilson Antônio de Souza, que é sócio-diretor da Seagro, que fala com a gente diretamente de Porto Alegre. Edmilson, boa tarde, obrigado por participar mais uma vez aqui do nosso programa. Olha, notícia boa vinda lá da China, claro que é o nosso principal importador aqui de soja, dando uma acalmada no mercado aí que realmente estava cambaleante. Mesmo o próprio produtor americano já sentindo que o preço lá em Chicago está abaixo do seu próprio custo de produção. Isso, aliás, acaba funcionando como uma espécie de sustentação também aqui para nós. Não é isso, Edmilson? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Silmar, tudo bem? Tudo bem. E aí, comercialização deu uma retomada em função dessas boas notícias ou está meio paradão ainda? Não, muito bom, né, Silmar? A China, na verdade, respondendo bem aí, subindo as bolsas mundiais, todas elas. Nossa bolsa aqui de valores também subindo 3%. Uhum. O petróleo retornando a níveis acima de 40, quer dizer que assustava um pouco, né, o mercado abaixo dos 40, aí, então está dando um pouco mais de suporte. Uhum. Mas notícias vindas da China positivas, claro que ajuda em qualquer commodity, né? Principalmente agrícola, que é onde a gente tem maior suporte aqui no Brasil, certo? Uhum. O único dado diferente hoje é o câmbio, que está recuando um pouquinho, mas mesmo assim o preço interno está praticamente dentro daquela expectativa boa ainda, em termos de preço, né? O câmbio, na verdade, Silmar, cada notícia nova que vem, ela na verdade tem oscilação. Ontem ela fez as altas, né, históricas também ali e tal, chegou até nos últimos anos aí que não chegava a 3,60, ontem chegou a bater 3,64, retornou hoje, exatamente pelas notícias, né? Quando começa a dar um pouquinho mais de êxito nas bolsas mundiais, o dólar também tenta fraquejar um pouquinho e tal, porque já está níveis, no meu ponto de vista, bastante alto, né? É verdade. E acaba impactando também no custo de produção, né? Tem o seu lado negativo também, né? Com certeza. Apesar dos preços, né, Silmar? O preço de soja hoje está absurdamente alto, isso é muito importante para o produtor, mas tem que ter cuidados também, né? O pessoal também aí tem muita soja já negociada e para isso também tem que ter cuidado. Exatamente. Planejamento e cuidado na comercialização. Agora, Edmilson, conta pra gente o que você acha que já está comercializado de safra velha e safra nova, em termos de soja? 20% na nova Rio Grande do Sul, 82%, 87% na safra velha. Você diria que o produtor gaúcho fez uma boa média até agora? Olha, Silmar, acredito que sim, tá? Porque o principal aí, a maior parte da venda foi entre maio e junho, né? Uhum. Maio, junho e julho foi o maior volume negociado, assim. Então, acredito que sim, no meu ponto de vista, claro que os preços, na verdade, a partir de julho, que o dólar, na verdade, deu aquela explosão, os preços passaram a patamares de R$70, e, consequentemente, quem segurou a posição também vendeu um pouco mais também. Mas, na média, acredito que todo mundo esteja bem. Edmilson, conta um pouquinho, você que conversa com o produtor aí todo dia, com o pessoal da indústria também, como é que está o clima para a próxima safra? Você acha que se mantém aquela expectativa de aumento na área de soja, mesmo com essas quedas recentes lá em Chicago? Olha, Silmar, na verdade, o nosso divisor de águas é o dólar, né? O Chicago a gente não vê assim com bons olhos uma recuperação assim, a não ser que aconteça uma coisa muito, muito especial para fazer com que Chicago tenha uma alta mais significativa. Claro que o produtor americano sempre sonha com os $10 bushel, né? Então essa aí é a expectativa do produtor americano. Mas para nós aqui na América Latina, o dólar principalmente, que é o nosso divisor no Brasil, pelo menos o dólar é o divisor de águas. Então nós teríamos aí uma posição um pouquinho mais agradável com relação a preços, né? Sim.
E isso pode levar o produtor a manter essa ideia de aumento de área? A área, com certeza, a área de milho deverá ser bem menor, né? E, consequentemente, a de soja bem maior. É isso aí, a expectativa ainda perdura e não acredito. Pode haver aí uma diferença no milho, que sempre tem na hora de plantar, o produtor ainda tem alguns que são muito conservadores, então ele sempre diz o seguinte, né? Que temos que fazer, plantar o soja num ano, o milho no outro, tudo mais e tal. Então, eu acredito que vai ter um aumentozinho ainda na área de milho, mas não muito significativo. Falando em milho, o Edmilson, a comercialização acelerou também, da mesma forma que a soja? Não. O mercado de milho, ele tem reagido os preços, voltou a patamares de R$ 34,00 no porto, mas muito pouco negócio. Principalmente que nós temos uma influência muito grande aqui no Rio Grande do Sul da aflatoxina. Então, os negócios, na verdade, ficam muito vinculados à aflatoxina. Então, por isso que os volumes que algum mês, 2 meses atrás saíram a nível de 34, 34,50, agora no patamar de 34 que ontem atingiu devido ao aumento do dólar, o mercado, na verdade, não teve assim um volume de oferta muito significativo, não. Exatamente porque tem uma área menor e em contrapartida o produtor também não está fazendo grandes posições no milho, né? Isso não vai se expor muito mais, né? Sim, sem dúvida. Ok, Edmilson, olha, muito obrigado pelas suas informações, uma boa tarde para você e até uma próxima oportunidade, hein? Obrigado, hein? Valeu, Silmar, um abração. Um abraço. Bom, vamos ver aqui a continuidade dos nossos indicadores, vamos ver a cotação do café. Café em Londres com alta, 1,7%, refletindo Nova York também, que subiu ontem, está subindo de novo agora. Mercado físico aqui ainda estabilizado, R$ 445,00, como nosso indicador lá no sul de Minas. Vamos ver boi BMF aqui, praticamente estável, 146,75 por arroba, se é cotação para o mercado futuro para outubro. Noroeste Paulista aqui, R$ 143,00, também sem alterações em relação a ontem. Vamos ver aqui trigo sem alterações também, mercado praticamente parado aqui nessa entre-safra. Cacau lá em Ilhéus, no sul da Bahia, R$ 120,00, também estabilizado. Próximo produto é o arroz agulhinha posto em São Paulo, estável, e arroz em casca subiu mais um pouquinho hoje. O produtor gaúcho agora tem motivos para ficar um pouco mais satisfeito com o mercado de arroz, que está realmente reagindo praticamente todos os dias. Alta boa de 1,1% nessa quinta-feira. Feijão posto em São Paulo com leve queda, 1,7%, a R$ 142,50 por saca. Vamos ver o nosso próprio produto, farelo de soja posto em Paranaguá, subiu hoje 1,8%, é isso? 1,6%. Exatamente, a R$ 1.280 a tonelada. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, em seguida a gente volta aqui com mais informações no agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. De volta com o agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. E olha, a questão do atraso na liberação do crédito plantio continua preocupando os produtores. Para a ministra da Agricultura, que esteve em São Paulo ontem, ela disse que agora, entre agosto e setembro, a liberação deve fluir melhor e o Ministério vai continuar analisando de perto e caso a caso. Vamos acompanhar o que ela disse. Ela esteve ontem aqui em São Paulo e conversou sobre isso. Nós fizemos uma reunião ontem com as principais entidades de classe do país, com a Febrabanco, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Ministério da Fazenda e o próprio Osmar Dias, que é uma pessoa muito ligada ao setor. E nós mostramos para as entidades de classe que quem não está entendendo somos nós, porque o desempenho agrícola neste último mês chegou a 32% do crédito rural. O Osmar Dias levou todos os números especificamente do Banco do Brasil, que ele dobrou o número de operações e de contratos neste semestre. Então, quando você pega o semestre todo, houve uma redução de 9%, mas quando você pega o último mês, houve um aumento de 32%. Então, nós temos a convicção de que agosto e setembro vai estar fluindo com naturalidade. Nós não vimos nenhum sentido de risco e todos saíram de lá acreditando que no próximo mês nós poderemos ter um resultado que vá confirmar isso que está acontecendo. Agora, alguns problemas de garantias que possam estar comprometidas além da conta, os bancos precisam observar os seus compromissos com Basileia. Existem regras claras, né, de risco A, risco B, risco C e D, e que alguns produtores podem estarem sendo enquadrados em riscos maiores. Mas, mesmo assim, nós pedimos às entidades de classe que nos enviassem diretamente esses casos específicos de grupos ou de regiões para que nós pudéssemos tratar de forma
especial e que um plano safra lançado pelo governo com 20% a mais, num ano de ajuste fiscal, não é agora na hora de sair, de liberar os recursos, que nós teríamos dificuldade, porque o mais difícil nós temos, o dinheiro e aquele que quer correr risco, que é o produtor. Então, não há empecilho. Isso aí, tem razão a ministra. Esse é um setor importantíssimo para uma economia combalida como a nossa e precisa ser preservado. Tanto o dinheiro tem que sair na hora certa, isso preocupa todo mundo. Ontem eu conversei com o pessoal do Mato Grosso também, preocupação grande lá, entre 18% e 20% lá dos produtores, elas não tiveram acesso ao crédito. Estamos aí há poucas semanas do início do plantio. E sobre esse assunto e entre outros aqui, eu vou conversar agora com o José Roberto Bruselli, que é diretor do Sindicato Rural de Rio Verde, lá no sudoeste de Goiás, que está na linha para conversar com a gente pelo telefone. Boa tarde, Bruselli. Obrigado por nos ter atendido aqui nessa tarde aqui no Agrimercado. Essa situação do crédito existe também aí no sudoeste goiano e em Rio Verde em particular? Boa tarde. Boa tarde, Silmar. Boa tarde, ouvintes aí do Agrimercado e tal. Essa situação realmente existe em todo o Brasil, Silmar, já que nós não tivemos o pré-custeio esse ano. Exatamente. Já anos anteriores, o recurso já controlado já era liberado aí depois de fevereiro e tal, e esse ano nós não tivemos pré-custeio, então já fomos direto para o custeio. Além disso, quando em julho a gente conseguiu conseguiu liberar o dinheiro do Banco do Brasil, a gente foi pego de surpresa porque o ano passado cada CPF produtor pegou 1.600.000 de recursos controlados. Uhum. Esse ano caiu para 1.200.000. Quer dizer, aqueles bônus que o governo deu anos anteriores, que era para você fazer uma agricultura conservacionista, era para você fazer plantio de reserva legal, APT e tudo, esses prêmios foram cortados esse ano. Então, cada produtor está pegando 1.200.000 de recurso controlado e o análise está sendo caso a caso. Sim, quer dizer que aí o mix de juros aí vai ficar mais caro, consequentemente um custo de produção também mais caro para a próxima safra, né, Bruselli? Assim, o que você necessitar acima desses 1.200.000, como a ministra acabou de falar aí, aumentaram o dinheiro, mas na realidade você vai pegar e pagar juros de mais ou menos 20% ao ano. Uhum. Bruselli, conta pra gente aqui como é que está a intenção de plantio para a próxima safra aí. O produtor goiano, e particularmente nessa região aí, teve perda na safra de soja desse ano, em função de seca. Depois colheu uma boa safra de milho safrinha. E agora deu para fazer um caixa aí para investir no próximo plantio? Vai aumentar a área aí, não? Não, esse ano já faz 2 anos que Rio Verde e a região aqui é premiada com a seca. Já 2 safras, o janeiro não choveu. Então nós fomos premiados o ano atrasado, essa safra. E ainda esse ano, no meu caso, foi premiado com uma doença que chama enfesamento vermelho, que derrubou mais ou menos 50.000 hectares de milho na região. Então, se você pegar aqueles agricultores que plantaram os híbridos mais suscetíveis, tiveram esse problema. Agora, quando alguns agricultores não tiveram esse problema de enfesamento, aí realmente a safra foi um pouco melhor que o ano passado. Mas o agricultor não está capitalizado, mas é o que ele sabe fazer. Então ele vai plantar e não vai ter aumento de área na realidade, mas a área normal vai ser tudo plantada. Praticamente uma estabilidade, então. Muito bem. Isso. Comercialização fluiu rápido aí, tá mais ou menos toda a safra já vendida, como é que tá? Existe pouca coisa para vender. Eu acho que nós temos aí com 75% da safra velha vendida, pouca coisa para ser vendido, já fluiu muito bem a safra nova também, já está mais da metade vendida a safra que vem. E os preços, se você falar em real, estão melhores que o ano passado. Agora, se você falar em dólar, está muito pior. Claro. Então é o seguinte, a tendência de preço de soja, se você pensar em dólares, vai ser baixista para o próximo ano. Muito bem. Bom, a gente vai continuar acompanhando as tendências para o próximo plantio. Por enquanto, a gente fica por aqui. Eu conversei com o José Roberto Bruselli, que é diretor lá do Sindicato de Rio Verde, Sindicato Rural de Rio Verde. Bruselli, obrigado pela sua participação. Uma boa tarde e até uma próxima, hein? Muito obrigado, um abraço a todos. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos para ver as cotações de mercado físico lá no interior do Brasil. A gente volta em seguidinho. De volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia.
Agora, bolsas internacionais, as nossas commodities agrícolas aqui seguem operando no positivo. Soja com alta de 1,6%, milho 0,7%, recua um pouquinho, mas está no positivo ainda. Trigo estável agora, algodão 0,4%, café subindo mais, 2,7%, açúcar 3,8% de alta, o suco deu uma avançada maior agora, suco de laranja 3,9%, cacau 0,5%. Boi na BMF aqui segue negativo aqui 0,1%. Mas vamos às cotações do mercado físico agora, dar uma conferidinha lá, principalmente na soja. Vamos começar com uma soja aqui que está com uma oscilação maior, outros mercados são mais calmos. Soja aqui, Paranaguá com alta, refletindo ainda o comportamento de ontem para hoje, e do câmbio também, 0,6%, Passo Fundo também com alta, 1,3%. Cascavel recuou um pouquinho, 0,7%. O mercado é muito disparo aqui, dependendo da zona do país, da região do país. Varia de acordo com a oferta e a procura. Rondonópolis aqui com alta de 2,2%. Sorriso também com boa alta. Queda lá em Rio Verde, vamos ver o próximo quadrinho aqui, 1,6%. Dourado, sul do Mato Grosso Sul com alta, 2,2%. Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro, alta também. Barreiras na Bahia, 0,7%. Balsas também, 1,6%. Tendência até dar uma melhoradinha, isso aí em função da bolsa agora que está se recuperando. Tem tempo para mais o milho aqui, rapidinho. O milho está um pouco mais estável aqui, nós temos alterações só. Vamos ver o próximo quadro aqui, lá em Uberlândia, que nós temos aqui uma alta, no próximo quadrinho aqui. Uberlândia com alta de 2 pontos percentuais, os outros mercados estáveis. Também café e boi gordo aqui sem grandes alterações. Então a gente tem um recado aqui para dar aqui antes de terminar o programa, que é duas feiras que vão acontecer na semana que vem e a gente vai estar presente. De 29 de agosto a 6 de setembro, acontece no Parque Exposições de Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul, a 38ª edição da Expo Intra, a grande feira gaúcha e internacional. A feira vai reunir as últimas novidades da tecnologia agropecuária e agroindustrial. E Terra Viva estará lá para trazer as principais novidades da feira. E também nos dias 31 de agosto e 1º de setembro acontece a Bienal da Agricultura em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nós também vamos estar lá acompanhando e trazendo as novidades aqui para os nossos telespectadores. Eu mesmo vou estar lá e transmitindo esse programa diretamente de Campo Grande, a capital mato-grossense do Sul. Bom, o Agrimercado termina por aqui com imagens lá de Nova York, onde se situa uma das bolsas que a gente acompanha aqui diariamente, que está em alta nessa quinta-feira, refletindo um maior otimismo no mercado depois de bons indicadores divulgados hoje. A gente volta amanhã.